Olá, minha irmã, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja presente no seu coração. Meu nome é Vitor, eu tenho 20 anos, sou coordenador do grupo de oração São Lucas, do bairro Cidade do Sol, da Diocese de Juiz de Fora. E hoje, o grupo de oração São Lucas inicia uma série de vídeos trazendo para nós uma reflexão bíblica e algumas mensagens que o Espírito Santo tem inspirado ao nosso coração, que irá nos ajudar a viver a santidade em meio a esse tempo de quarentena. E o primeiro assunto que nós temos para falar, a primeira coisa que Deus quer que nós reflitamos, é sobre a fé. É necessário que nós mantenhamos a fé, para que assim nós possamos também manter a busca da santidade em meio a esse tempo de quarentena, em meio a essa tribulação que o mundo inteiro vive. E o Catecismo da Igreja Católica traz para nós no parágrafo 153 que a fé é dom de Deus, que a fé é graça de Deus. Não é possível alcançar a fé de forma humana. O humano não produz fé, mas a graça de Deus produz em nosso coração a fé. E para que nós possamos alcançar a graça da fé, o dom da fé, é necessário que nós façamos como os apóstolos e a Virgem Maria, no dia de Pentecostes, aonde eles abriram seu coração para o mover do Espírito Santo. E graças àquela abertura de coração, o Espírito Santo acendeu no coração deles a chama da fé, a chama viva, a chama que arde em nosso peito, que é a chama da fé. E assim como Pedro, que estava naquele momento triste, abatido, com a fé enfraquecida, porque ele tinha negado Cristo 3 vezes, ele abriu seu coração para a ação do Espírito Santo. E graças àquela abertura, o Espírito Santo incendiou o coração de Pedro e deu a ele uma chama nova, a chama da fé renovada. E para que nós possamos viver com fé esse tempo de quarentena, esse tempo que o mundo inteiro está vivendo, é necessário que nós façamos como Pedro e que nós possamos abrir o nosso coração para que o Espírito Santo acenda em nosso coração a chama da fé. E para nós, nesse tempo de quarentena, existe um grande exemplo daquele que guardou a fé, que é São José. José é para nós um grande exemplo daquele homem que conseguiu guardar a fé, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio à confusão. São José guardou a fé na palavra que Deus tinha direcionado a ele. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, conta a história do início do relacionamento de Nossa Senhora e São José. E São José acabara de receber Nossa Senhora como sua prometida. E pouco tempo dos dois juntos, Nossa Senhora foi visitar a sua prima Isabel. E passou grande tempo lá, já que Deus tinha pedido que ela acompanhasse toda a gestação da sua prima Isabel. E quando Nossa Senhora volta para casa, já grávida do próprio Espírito Santo, São José encontra a Nossa Senhora com claros sinais de gravidez. Mas Nossa Senhora e São José não tinham e não teve nenhum relacionamento de homem e mulher. Então não era possível Nossa Senhora estar grávida de São José. E São José passa por um grande momento de angústia, um grande momento de confusão. Mas mesmo assim São José se cala, vive o silêncio de Deus, vive aquele momento de silêncio, aguardando um sinal de Deus. Mesmo já se programando em dispensar Nossa Senhora, São José, guiado pelo Espírito Santo, guarda um momento de silêncio. E nesse momento de silêncio, São José é visitado por Deus, na presença de um anjo em um sonho. E aquele anjo diz para São José que não era para dispensar Nossa Senhora, porque o filho que Nossa Senhora carregava no ventre era fruto do Espírito Santo. E São José, mesmo com os julgamentos de várias pessoas, mesmo em meio a toda aquela tribulação, São José guarda a fé naquilo que o próprio Deus tinha falado a ele através da visita de um anjo. E Deus deseja que nós seguimos o exemplo de São José, de guardar a palavra que Deus direciona a nós. Em especial nesse tempo de quarentena, a palavra que Deus direciona a nós é o Salmo 29, versículo 6, que diz assim para nós: pois sua ira dura um momento, e sua graça por toda a vida.
De tarde vem nos visitar o pranto, e de manhã os gritos de júbilo. Ou seja, Deus está dizendo para nós nessa palavra que a tristeza, as dificuldades pode durar sim um tempo, mas depois desse tempo de dificuldade, depois desse tempo de quarentena, nós iremos viver um tempo de alegria. Só que para que nós possamos viver verdadeiramente esse tempo de alegria, que vem depois do tempo de dificuldade, é necessário que nós guardemos a fé. Como São Paulo diz nas suas cartas, guardai a fé para que combata o bom combate. É necessário que nós façamos isso. Nós precisamos guardar a fé para que depois desse tempo de dificuldade nós encontremos a alegria. É necessário que nós guardemos a fé para que esse tempo de quarentena, o coronavírus não nos abata. Nós não podemos perecer diante desse tempo de quarentena, mas que a fé possa nos sustentar para que nós encontremos a graça de Deus depois desse tempo de tribulação. Então nós pedimos a intercessão de São José para que nós possamos, como ele, guardar a fé na palavra de Deus. São José,